Sejam bem-vindos novamente. Vamos apresentar um segundo vídeo de uso do Kengame Maker. Eu sou Heraldo Guerra e aí vamos trabalhar nesse segundo vídeo o uso da fala, da comunicação ou terapia da fala. Me perdoem os fonoaudiólogos se eu errei alguma forma de falar ou passei uma informação errada. Eu não sou um especialista, apenas tenho muita vontade e coração em fazer as coisas. E aí eu estou com alguns exercícios praticados pela fonoaudiologia que a gente pode utilizar no Kengame Maker para repetir esses exercícios em casa. Então vamos lá? Primeiramente, abro o meu Kengame Maker. Já existe o perfil criado, no caso é o meu. E aí eu vou criar agora packs e criar uma rotina. Então eu venho aqui jogar por pack. Está limpo o meu ambiente. Eu retirei as últimas packs. Não necessariamente é preciso fazer isso. Apenas eu fiz para ficar uma questão mais ilustrativa, mas eu posso manter as packs. Isso não vai afetar ou mudar em nada. E aí vamos lá. Vou seguir o mesmo processo que eu fiz da outra vez de criação de pack. Só que ao invés agora de tirar foto, eu vou utilizar fotos da galeria. Então eu vou vir em imagem e escolho a opção galeria. A partir do momento que eu chego na opção galeria, eu já fiz um prévio download de algumas imagens que eu vou utilizar. Então eu venho nessas imagens que já estão salvas. São imagens que estimulam a repetições de som ou é utilizada no tratamento fonoaudiológico. Então eu vou começar pela primeira imagem, um telefone. Ele pergunta se eu quero redimensionar para que essa imagem tenha uma maior visibilidade. Então eu vou só ampliar um pouco para que ela se encaixe perfeitamente no campo de visão do autista. E aí salvo. Como essa imagem pode ser utilizada no tratamento? Vamos começar pelo todo o processo que tem que ser feito. Nomear a imagem, o nome que vai ser exibido e se ela vai ter algum outro recurso, vídeo ou áudio. E aí vocês vão entender uma diferença, ok? O nome, eu vou colocar telefone. O texto a ser exibido, eu vou colocar o texto que vai repetir o efeito do som. Então eu coloquei trim, trim. E o último pode ser um pouco mais longo, trim, como vocês desejarem. E aí eu vou fazer um pouco mais longo. Dou OK. Não estou acertando o botão. OK. E aí agora eu não vou sentir a necessidade de trabalhar vídeo, mas sim áudio. Eu venho para o áudio e vou começar a gravação clicando no microfone. Trim, trim, trim. Gravei o áudio e vou salvar a minha pack. Por que isso? Isso é um dos exercícios utilizados em fricativas, exercícios para terapia da fala, que contribuem para o autista no poder da comunicação. Assim como eu usei o telefone, eu vou usar os outros objetos. E aí vou repetir o processo. Abriu a mesma caixa e vou criando alguns e vou comentando o porquê da escolha desses. Vou escolher agora moto. Vou chamar a pack de moto. Vou adicionar da galeria a imagem da moto. Vou melhorar o seu dimensionamento. Moto. Salvo. E vou gravar o texto que vai ser exibido da moto. Não vai ser a palavra moto, e sim o som que ela emite. Vrum, vrum. E dou OK. E aí venho, logicamente, para o áudio. Vrum, vrum. Criei a minha pack com texto, imagem e áudio. Salvo. Vou repetindo o processo. Vou adicionar uma outra imagem, que vai ser a abelhinha. Como é o nome que eu defino, abelha. Qual o texto vai ser exibido? O Z, a frequência do Z. Percebam que no texto que será exibido eu coloquei uns Z's em maiúsculos e outro em minúsculos, para dar ênfase à sonoridade. Então já defini o objeto, já defini o texto que vai ser exibido, a imagem
E agora vou para o áudio. Zzz, zzz, zzz. Zzz, zzz, zzz. Criei toda a configuração e salvo. Estou com as 3 imagens com texto equivalente. Isso eu posso usar diversos outros personagens, diversos outros objetos que sejam utilizados para a construção da fala e a terapia da fala. Vou agora utilizar um exercício muito comum, que são os 5 irmãos conhecidos na fonoaudiologia. Então eu vou criar o nome de primeiro irmão, o texto não vai haver necessidade de utilizar, porque ele já é uma imagem que reflete a situação do texto. Então eu só venho para utilização da imagem, que no caso vai ser o CA, o áudio do que ela vai representar, K, e salvo. E aí eu tenho as minhas packs criadas para utilizar no tratamento da fala. Para ficar um pouco melhor entendível do que é o K, eu vou criar a sequência. Segundo irmão, não preciso de texto, utilizo a imagem, quer, salvo e crio o áudio. Quer, salvo. Vou para a terceira imagem, terceiro irmão, vou para a imagem da galeria, utilizo o que e coloco o áudio. Que, salvo. Esse processo pode ser repetido por caquequi, cocu, babebi, bobu e assim por diante, de acordo com o aprendizado e o nível que o autista se encontre, quais são as vogais, quais são as consoantes, quais são os encontros vocálicos, quais são os ditongos e hiatos que ele precisa trabalhar, podem ser utilizados aqui. E aí eu, claro, preciso criar minha ordem de exibição, como isso vai ser feito. Isso aqui é bem simples, mas até agora eu ainda não falei de rotina e categoria, eu apenas criei as packs. E aí agora eu volto no menu e venho criar a minha rotina. Não existe rotina, então eu vou adicionar uma nova rotina. Vou escrever a minha rotina como rotina da fala, eu escrevi o nome da minha rotina, fala, e vou criar uma categoria, comunicação. Por que isso é importante? Porque eu posso ter diversas rotinas de aprendizado em várias categorias diferentes. Isso vai me facilitar para o entendimento e gerar um melhor aprendizado e tratamento e a minha organização. Então eu criei aqui. Depois eu criei a rotina, que é a rotina da fala, da categoria comunicação. De todas as packs que eu tenho que definir quais vão fazer parte dessa rotina. Então, olha, a abelhinha faz em primeira posição, o telefone faz em segunda, a moto faz em terceira, e depois vai vir um K, que, que, e assim por diante. E aí eu só salvo a rotina. Salvei, ó. Eu tenho a rotina fala da categoria comunicação. E aí agora eu habilito ela, que vai ser a primeira rotina que eu vou trabalhar. E agora eu estou pronto para executar esse aprendizado junto ao autista. E aí só executar o play. Aí eu pauso e pergunto: que animal é esse para o autista? Já é uma primeira situação de aprendizado. Ele vai dizer abelhinha. E aí eu pergunto: que som ele faz? Se ele tiver dúvida, o texto escrito vai contribuir para tirar essa dúvida. Então vai aparecer o texto do som. Zzz. Se mesmo assim ele ainda continuar com a dúvida, eu deixo o tempo passar. Eu posso até repetir o som e esperar o som do próprio Ken Game Maker. Acertou, ele recebe a pontuação do acerto. O som emitido pelo Ken Game Maker pode ser feito por um pai, por uma mãe, que é o que a gente recomenda,
que ele lembre daquele tom de voz, ele lembre daquela pessoa e isso seja um facilitador. Acertou, eu posso repetir o processo se não foi satisfatório, como posso avançar por próximo. Vou deixar esse processo ele ocorrer de forma tranquila e independente. Que som o telefone faz? Trim, trim, trim. Você pode repetir esse som? O som gerado pelo próprio aplicativo. Se ao final desse loop a criança não acertou, então o próprio aplicativo pergunta se ele quer repetir, porque não houve participação dele, ou se ele pode avançar. Então vamos avançar. Que objeto é esse? E que som ele faz? E aí a gente espera a resposta do Ken Game. O som foi escrito e agora vem o som do objeto. E aí eu passo para a próxima. E aí eu digo por um ato de uma brincadeira que a moto convidou os 5 irmãozinhos para participarem da brincadeira. Vamos repetir comigo quem são esses 5 irmãozinhos? O K, que faz que som? K. K. E assim eu posso ir repetindo a atividade por várias e várias vezes e construindo ou ajudando a construir a terapia da fala que acontece por meio da fonoaudiologia. Eu acredito que esse aplicativo ele possa ser um grande reforçador para o tratamento fonoaudiológico, utilizado por fonos, utilizado por mães e por educadores. Espero que vocês tenham gostado dessa segunda aula. Muito obrigado, acreditem e apostem no Ken Game que ainda vai vir muita coisa boa. E ainda vamos tentar fazer hoje o terceiro vídeo para postar para vocês. Obrigado!